Fala turma, sejam bem-vindos à aula de estrutura condicional if-else, que é uma estrutura que a gente utiliza muito. Na verdade, tudo desse módulo, para eu não me tornar repetitivo, a gente utiliza muito, tá? E o if-else é uma estrutura de condição que basicamente se esse valor for verdadeiro, você faz isso, se não, você faz isso, beleza? Então, a gente tem que sempre passar uma expressão booleana, tá? E como que a gente monta essa estrutura em Swift? Então, se eu vim aqui no meu if, falar meu if A maior do que B, eu quero que você printe o A venceu. Vamos ver o que vai acontecer nessa estrutura aqui. Se eu vim aqui e mandar rodar, ele vai printar A venceu. Por quê? Porque o meu A ele é maior do que meu B. Então, esse cara sendo verdadeiro, ele vai entrar dentro desse bloco com chaves, tá bom? Putz, quero colocar uma outra aqui, então, se meu A é menor do que o B. Então, se eu mandar rodar aqui, vocês vão ver que ele não executou esse trecho de código. Por quê? Porque o meu A não é menor do que o B. Então, essa expressão aqui ela é falsa. Então, ela não vai entrar dentro desse if. E como que a gente faz para então a gente capturar se ela não entrar dentro desse if? A gente pode vir e colocar o famoso else, que em tradução ao português assim de forma literal seria se não. Então o if é se A for menor do que B, você faz isso. Se não, você faz isso outro. Você faz essa outra coisa. Então se eu vim aqui colocar print else e aqui eu vou colocar if para ficar mais fácil o entendimento. Então, se eu mandar rodar, ele vai me printar else, porque ele entrou aqui dentro desse cara aqui, porque o A não é menor do que o B. Pô, Bruno, lembra dos operadores lógicos que eu falei para você? Então, nesse caso aqui, eu também posso colocar igual. Meu A é igual ao meu B. Então, o meu A é menor do que o meu B, ou o meu A é igual a B. Vamos ver o que ele vai printar. Ele vai continuar printando else, porque essas duas aqui são false, então essa operação como um todo, ela ficou como false. Se eu virar aqui e falar que o meu B é 200, vamos ver o que ele vai printar. Ele vai printar if. Por quê? Porque o meu A não é menor do que o meu B. Mas o meu A, ele é igual ao meu B. Então ele vai cair aqui e não vai printar o que está dentro desse bloco, né? Pô, Bruno, mas eu quero ter, por exemplo, se o meu A for menor do que o meu B, ele faça alguma coisa. E se meu A for igual ao meu B, ele faça uma outra completamente diferente. Aí, nesse caso, que a gente acaba criando uma outra estrutura, que a gente chama de else if. Então, se eu vim aqui colocar aqui meu else if, meu A vai ser igual a B, e tirar esse cara daqui, por exemplo, e colocar aqui else if, e mandar rodar, ele vai cair dentro do meu else if. Mas e se o meu B voltar a ser o valor de 50, por exemplo? O que ele vai printar? Ele não vai printar nada. Por quê? Porque o meu A não é menor do que meu B, então ele não vai cair aqui. E ele vai testar essa lógica aqui. Pô, o meu A é igual ao meu B? Não, não é. Então ele também não vai entrar aqui. Aí nesse caso, a gente pode colocar um else para pegar quando tudo for falso e ele não entrar em nenhum if, print else, tá? Então, essa é a estrutura do nosso if-else. Então, se for verdadeiro, ele entra aqui. Se não, ele vai verificar essa outra condição. Se também não for verdadeiro, ele entra nesse else. E a gente pode ter quantos else if a gente quiser. Então, se eu vim aqui e quiser colocar um outro else if para dizer se meu A é menor ou igual se meu A for diferente de B, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar esse cara aqui também. E mandar printar, por exemplo, else if 2. Qual que vai ser a resposta? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta descobrir. Se eu vim aqui e mandar rodar, ele vai cair no else if 2. Por quê? Porque o meu A não é menor do que B, o meu A não é igual a B, mas o meu A é diferente de B. Então, esse cara aqui é verdadeiro, essa operação. Lógico, ele vai cair aqui.
Beleza? Então, é assim que a gente faz essa estrutura de condição. Vocês olhando no fluxograma da apostila, vocês vão ver que o fluxograma é uma maneira representativa disso, né? Que a gente pode descrever nossos algoritmos. Então, putz, é verdadeiro, é falso? Qual que é a instrução que ele vai seguindo, né? Então, desse jeito, a gente vai garantindo que ele vai seguir de acordo com o nosso algoritmo, né? Pô, Bruno, mas tem uma pegadinha aqui para vocês. Se eu vim aqui e colocar aqui se meu A é menor do que meu B e mandar printar, print, if, e aí vim aqui colocar if, o meu A, aí printar toda essa sequência aqui, por exemplo, aqui. Então, else if, então aqui vai ser o if 2. Eu vou comentar isso aqui para não atrapalhar a gente, tá? Esse cara aqui vai ser meu else if e esse cara aqui é meu else. E falar que meu A aqui vai ser igual a 10. O que vocês acham que ele vai printar aqui? Hein? Ele printou if else. Pô, Bruno, mas por que ele printou if else? Porque ele entrou dentro desse if e viu. Ó, o meu A é menor do que meu B. E ele entrou nesse print aqui if. Só que como a gente não tem um else if, nesse caso, ele entrou numa outra condição de bloco e verificou. O meu A é igual ao meu B? Não é. O meu A é diferente do meu B? Ele é. Então eu vou entrar nesse bloco aqui e printar meu else if, tá? Então, às vezes muita gente tem dúvida porque eles acabam colocando muito if e fica esquecendo o else if e o algoritmo começa a entrar dentro de vários ifs e ele não entende o porquê, tá? Então, aqui fica essa dica. Se você quer que ele entre somente em uma operação, você tem que colocar tudo isso dentro de um único if, else, por exemplo. Se você separar por if, ele vai testar essa condição várias vezes, tá bom? E isso pode ser um problema para o compilador, porque ele vai gerar uma lógica a mais que não deveria. Pode ter bugs no seu algoritmo por conta disso, por ter entrar em dois ifs ao mesmo tempo, né? Onde não deveria. Beleza? Na apostila ali tem dois exercícios, na verdade são 3 exercícios. Gostaria que vocês fizessem, tá? Utilizando o if else. E aí vou deixar a resolução desses exercícios na próxima aula, beleza? Bom, fazendo a resolução do primeiro exercício, que é cria um algoritmo que printe se o número é ímpar ou o número é par. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui que o meu let number, ele vai ser, por exemplo, 1234. Como que eu vou printar se ele é um número ímpar ou se ele é um número par? Bom, a gente sabe que todo número par ele é divisível por 2 e o resto normalmente é zero, né? Então, como a gente pode fazer? Eu posso vir e falar, se meu if number for o resto da divisão por 2 for igual a zero, eu quero que ele printe para mim que o número é par. Se não, eu vou querer que ele printe que o número é ímpar. Se eu mandar rodar esse algoritmo aqui, e que ele vai me retornar, falar que o número é par. Se eu vir aqui e mudar para 1237, que é o número ímpar, ele vai me printar ímpar. Então, dessa maneira, a gente verifica se o nosso algoritmo, se o nosso número... Então, dessa forma, o nosso algoritmo acaba verificando se o número dado ele é ímpar ou par, tá bom? Aí, indo para o próximo exercício, que é cria um algoritmo que
Bom, o nosso próximo exercício é criar um algoritmo que calcule o MC. E eu quis dar uma dificultada, que é para eu não passar essa fórmula para vocês, tá? Que é do cálculo. Mas pegando aqui uma imagem da internet, a gente pode ver que o IMC ele é igual ao peso dividido por altura vezes altura, né? Então vamos criar aqui uma variável let peso. Vou dar o valor de 90, tá bom? E let altura vai ser igual a 180. Por que 180? Porque a gente está calculando em centímetros, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula. Se eu vim aqui e criar uma let IMC, vai ser, então vamos só relembrar, vai ser o peso dividido por... Vai ser isso mesmo? Bom, para o nosso segundo exercício aqui, é um algoritmo bem comum que o pessoal faz quando está aprendendo programação, que é o cálculo do IMC, tá? Então, que é o índice de massa corpórea, e nos ajuda a trabalhar bastante com a estrutura if, tá? Então, vamos ver qual que é o cálculo para fazer aqui. Então, é peso dividido por altura vezes altura. Então, se eu vier aqui criar meu let peso, vamos supor que é 85,5. Então, esse é meu peso. E minha altura vai ser igual a 1,90. Então, vou criar aqui minha variável de IMC e vou atribuir ela ao valor. Então, vai ser o peso dividido pela altura vezes a altura. Beleza? E aí, dado a tabelinha que está na apostila, se o meu IMC ele for menor que 18,5, eu vou printar que você está abaixo do peso. Se não, se o seu IMC for menor ou igual, na verdade, se o seu IMC... Não sei nada sobre isso. Tá. Se o seu IMC for entre... Se o meu IMC for maior ou igual a 18,6 e meu IMC for menor ou igual a 24,9, eu vou printar que você está no peso ideal. Se não, eu vou pular o resto e vou falar que você está com obesidade já, para vocês entenderem basicamente como funciona o exercício. Obesidade. Se eu mandar rodar, eu estou no peso ideal, porque o meu IMC deu 23,6. Então, ele entrou aqui. Se eu quisesse adicionar mais, eu poderia simplesmente vir aqui, adicionar mais um bloco de else if, tá? Sem nenhum problema. E fazer a alteração. Então, se ele for maior ou igual a 25,0 e menor ou igual que 29,9, ele vai estar levemente acima do peso. Então, levemente acima do peso.
Se eu mandar rodar isso aqui novamente, ainda continua me dando o peso ideal, porque eu estou no IMC correto para o meu peso, para a altura. Mas se eu vim aqui e falar que meu peso é de 120,5, vamos ver o que ele vai dar. Ele vai falar que eu estou obeso. Por quê? Porque ele deu 33. Se a gente seguisse aquela tabelinha à risca, eu estaria em obesidade grau 1. Mas como eu não coloquei esse cara no cálculo, ele acabou caindo no ELS e me deu como obesidade. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a começar pelo menos esse exercício de IMC, tá bom? E o exercício da placa vai ser um desafio. Ele não vai ter... Eu não vou fazer essa resolução, tá? Mas se vocês tiverem com alguma dúvida nele, pode mandar aqui no chat, na Udemy, por mensagem, que a gente ajuda vocês a resolverem, tá bom?